Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yahushua Mashiach, o Eterno é a nossa salvação. Irmãos, hoje vocês vão entender a importância de gerarmos filhos. O homem e a mulher precisam ter filhos. E isso é uma ordem do Criador. O Criador disse para Adão e Eva, para o macho e para a fêmea: multiplicai-vos. E irmãos, há uma grande bênção nisso. Eu acredito que quando um homem e uma mulher, eles têm ali um bebê, o Criador manda para este casal recursos financeiros. O Criador não desampara um casal que tem filhos. Por isso as Sagradas Escrituras testificam o que eu estou falando aos irmãos. Pois o salmista diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem o filho do justo mendigar o pão. E hoje vocês vão entender a importância de incentivarmos os novos casais a gerarem filhos, a terem filhos, queridos irmãos. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Lá no versículo 10, irmãos: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, porque o Criador, ele domina tudo. Satanás só vai até onde o Eterno permite, porque tanto Satanás como o reino das trevas têm de se submeter à ordem do Criador. Ele é o soberano, ele é o dominador. E aqui o apóstolo João estava vendo almas conversando com o Criador. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Preste atenção nessa palavra tempo, irmãos. Um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, ou seja, os escolhidos, os que já estão predestinados a virem para este mundo temporário, passarem pelo teste, serem aprovados e retornarem de volta para o verdadeiro lar, o lar celestial. Porque a matéria é ilusão, irmãos. A forma deste mundo, as Sagradas Escrituras declaram que passará. A forma deste mundo passará. E preste atenção quando diz: até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Irmãos, nós vemos que aqui João ele teve uma visão das pessoas que foram mortas por amor à palavra do Criador, ou seja, os mártires, os que foram martirizados por sua fé no Messias e pela verdade da sua palavra. E a eles, irmãos, foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam por sua fé no Messias. E o que isso significa, irmãos? Existe um número de almas que precisam vir neste mundo. Há um número de almas que precisa ser completado. Então, o Criador só vai trazer a ira, o juízo dele sobre a terra, quando esse número de almas for completado. Por isso que Satanás e o reino das trevas não quer que o macho e a fêmea venham gerar filhos. Porque o dia que o número de almas forem completadas, o Criador trará juízo, ira sobre os maus. Vamos ler Apocalipse 12, queridos irmãos.
Apocalipse 12:12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Aqui está falando das pessoas, das almas, dos espíritos que estiverem com o Criador. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque no mar tem sim habitantes, irmãos, como os atlantes, seres híbridos, filhos de anjos caídos, seres que no princípio eram originais, mas se corromperam com anjos caídos, com os aliados de Satanás. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por isso, irmãos, que aqui no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu falo da possível prisão de Satanás, pois Yahushua, quando ele veio, ele prendeu o inimigo de nossas almas. E Jesus, Yahushua, ele tem as chaves do inferno e da morte. E quem é a morte? A morte é Satanás, a antiga serpente. Por isso que em Hebreus fala que ele tem o poder da morte. E Yahushua veio para destruir a morte, para nos dar vitória sobre a morte. E Yahushua hoje tem as chaves do inferno e o controle da morte. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos, o reino das trevas, eles brigam, eles lutam, eles guerreiam por tempo. Então, quando um bebê é abortado no ventre materno, eles ganham mais tempo. Por isso que o aborto é algo satânico. Você que defende o aborto, tenha consciência disso. Você está defendendo derramamento de sangue inocente. O diabo e o reino das trevas não deseja que o macho e a fêmea venham gerar filhos. Porque quando o número de almas forem completado, o Criador trará juízo, trará ira, e os maus serão aniquilados. Que vocês hoje venham gerar, vocês que são casados, venham gerar filhos. Não tenham medo de ter um bebê. Filhos são uma doação do Eterno, uma recompensa que Ele nos dá, queridos irmãos. Salmo 127, versículo 3, os filhos são uma doação do Eterno, uma recompensa que Ele dá. Você ser pai, ser mãe é uma dádiva do Criador, é uma representação do nosso Pai e da nossa Mãe Celestial. O Pai, Yaruah HaKodesh, o Espírito Santo, é quem gera, é quem traz da inexistência os espíritos à existência. Olha a importância da figura do Pai, a importância da figura da Mãe.